vamos falar sobre esse livro. O nome do livro é O Dia D, Como a História se Tornou Mito, tá saindo pela editora Contexto. No dia que a gente tá gravando isso aqui, já tá à venda, já não tá mais à venda. Já não é mais pré-venda, ele já tá à venda mesmo. Inclusive, a gente tá gravando isso aqui um dia antes do lançamento aqui em São Paulo, do evento de lançamento. E apesar do que o título pode dar a entender, o foco desse livro não é tipo assim, eu não fiquei 300 páginas explicando como é que foi o dia D. Tem 2 capítulos sobre isso, em que eu falo, né, dos debates sobre onde é que ia ser a abertura desse front e tudo mais. Um capítulo explicando como foi o dia D, mas o meu foco mesmo foi entender como foi se construindo a partir das décadas essa mitologia de que o dia D salvou o mundo, salvou a democracia, salvou a Europa, como se tivesse sido a batalha que virou o jogo e ganhou a guerra, como você vê de vez em quando por aí. E quando me veio essa curiosidade de entender isso, eu achava que sabia a resposta. Mas não sabia. Você foi pesquisar depois. Eu fui pesquisar, vi que era um pouco diferente do que eu imaginava. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa construção desse mito aqui, né? Mais até do que do próprio dia D. A gente tava conversando ali fora que falar um pouquinho sobre dia D é só importante por uma questão de contextualização. Então a gente tá em Segunda Guerra tá chegando nos finalmente, por N razões, inclusive. Tem uma questão de suprimento na Alemanha, tem uma questão de abrir um novo fronte em direção à Rússia, tem a União Soviética na época, tem um monte de coisa acontecendo. E aí tem o dia D como um evento real que aconteceu, que tem a sua relevância na guerra. Acho que isso é importante a gente deixar claro, né? Aliás, até foi importante você falar isso de ser um evento real, porque assim, no título do subtítulo do livro eu tô dizendo que é como a história se tornou mito. E a galera pode achar que eu tô querendo dizer que é mentira. Que o dia D não existia, né? Porque tipo, o pessoal associa muito mito como se fosse sinônimo de mentira. E não é o caso, né? Não é como se tivessem votado, então, numa pessoa que eles chamavam de mito. Faz sentido isso. Eu estou começando a entender, eu estou concordando. Nesse caso, que ele era fosse mentira, mas enfim. Não é conspiratório, né? Não é mito nesse sentido. Tipo, é que assim, eu quero explicar isso porque às vezes pode soar um pouco sensacionalista, tá? E o ponto é que assim, mito não é um sinônimo de mentira. O mito é um instrumento pelo qual a gente observa a realidade e interpreta a realidade e dá sentido à nossa realidade. Então, para uma pessoa que acredita num determinado mito, seja ele religioso, político ou o que quer que seja, aquilo é muito real. E o fato de que ela acredita nele já é o suficiente para isso interferir a vida dessas pessoas ou da sociedade em que ela vive. Então, só queria deixar isso claro mesmo, que eu não... Durante essa conversa eu não vou falar em mito como, eles inventaram uma mentira e deu. Não. Construção de mito é um esforço de dar sentido a uma realidade complexa, difícil de entender, que muitas vezes é feito de uma maneira para se apropriar do passado para ganhos políticos. Perfeito. Uma analogia com mitologia. Sim. Porque o pessoal acha, então foi mentira a mitologia, assim, uma religião que não era verdade, digamos assim. Né? Mas não. Até que as pessoas podem chamar também, às vezes, o cristianismo de... Você pode olhar o Velho Testamento e chamar de mitologia hebraica. Tipo, mitologia hebraica, né? E a própria questão do estudo histórico de Jesus, né, pelo que eu já tinha visto, também tem a questão de separar a parte do que foi mitificado de Jesus e a parte do que foi do que é historificável, digamos assim. Né? É que a questão da mitologia também a gente pode pegar a etimologia da palavra. E por que tem que tomar todo esse cuidado, na minha visão, que o Euclides falou? Porque mitologia é o estudo do mito, logia é o estudo de alguma coisa. E a partir do momento em que você está estudando aquela coisa, você já está se colocando fora daquele objeto e estudando aquilo como um fenômeno de outro. Sim. Então, a hora que eu estou estudando mitologia egípcia, eu estou partindo do princípio de que aquilo são crenças que não as minhas crenças. Então, quando a gente fala de mitologia, a gente está falando de alguém estudando alguma coisa e você tem essa separação de que, você já está estudando do ponto de vista de que não existe, que não tem impacto na minha vida, mas pode ter tido impacto na vida especialmente quando é de uma cultura que ninguém mais acredita, né? Exato. Sim. Tipo... Sobre isso que o Ruas fez essa ponte com mitologia, a gente pode pegar o exemplo da grega, por exemplo, né? Tem um livro, eu não li esse livro, mas ele me despertou muita curiosidade, que é um livro que se chama... Tem 2 versões deles com um título diferente, mas a versão que está no mercado hoje é Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos? É uma pergunta.
E, bom, eu não sou lá um grande interessado em história antiga e tal, mas eu morei com um amigo que tipo, a área dele é especificamente história antiga, e eu fui conversar com ele, tá, então, qual é desse livro do Paul Veyne? Paul Veyne é um historiador especialista em Roma e tal, já falecido. E aí ele tava me explicando que o ponto do livro não é responder se os gregos acreditavam ou não nos mitos. O ponto do livro é entender que o fato de que esses mitos existiam e possivelmente muita gente acreditava neles, a crença no mito interfere na realidade. Sim. E isso é o que é relevante. Não interessa, a gente não tem que ficar batendo boca se eles acreditavam ou não, se existe ou não. O que interessa é entender o impacto que a existência do mito tem na realidade. Claro. Quando eu estava na primeira fase do curso, por exemplo, aproveitando que tu falou de Jesus histórico, eu tinha um professor que ele falava assim, olha, sinceramente, não interessa se Jesus existiu ou não. Porque se a gente chegasse agora e descobrisse que ele não existiu, isso não vai mudar o impacto que a figura dele teve em 2000 e tantos anos de história. Inventado ou não. Não interessa. Isso pode mudar a questão da fé da pessoa, né? Algumas pessoas. Se a pessoa for cristã. Uma enorme quantidade de pessoas vai dizer que essa pesquisa é mentira. Sim. Que, né? Não, tô falando que, por exemplo, digamos que a pessoa... O demônio mexeu na cabeça do cientista para ele dizer que não existia, pro arqueólogo. Digamos que a pessoa se convencesse. Isso muda a questão da fé, não muda nada na vida. Mas não necessariamente vai acabar com as religiões organizadas, não vai acabar com picareta abrindo igreja de fundo de quintal para lavar dinheiro. Não vai mudar a cabeça da pessoa que continua acreditando na figura de Jesus por uma questão de crença profunda. Nada disso vai mudar, né? Então, claro que de um ponto de vista científico, historiográfico, seria interessante a gente ter uma resposta definitiva. Mas pensando no o impacto que isso poderia ter ou não no mundo, a gente superestima o que seria esse impacto. Sim. Na prática, provavelmente seria muito menor do que a gente imagina. Né?